Então, na lembrança desta crônica, então foi um foguete, mas que nos traz certas realidades às quais nós seremos eternos aprendidos. Sendo hoje um dia de festa, novamente agradecemos ao médico do acolhimento que ele nos oferece e sempre nos abriga aqui na sua casa. Agradecemos também a assistência à espiritualidade amiga que nos entusiasma, que nos protege, que nos incentiva. Mais uma vez agradecemos pelos 112 anos. Mais uma vez agradecemos por essa luz de Jesus e de todos aqueles que vêm trabalhando com o benefício desta vida. E assim, rogamos, Senhor, que sejamos a cada dia mais merecedores destas bênçãos. Obrigado. Nosso irmão Lauro, a palavra nos traz hoje a palestra sobre a Eucaristia. Muito obrigado. Boa noite, prezadíssimos irmãos. Quero crer que não precisarei do microfone, correto? Estão ouvindo bem aí atrás? Muito bem. Coube-nos esta oportunidade maravilhosa de estarmos aqui para vos trazer alguma palavra a respeito do que combinamos a Casa Espírita, suas distorções e eventuais dificuldades. Mas eu quero antes parabenizar a vocês todos que estáis aqui pela passagem do 112º aniversário. É tempo, não é? Eu acho que já estou fazendo hora extra, mas estou com recém-74, então 112 é bastante, não é? Mas estáis de parabéns. Certamente aqueles espíritos que ajudaram a fundar, alguns certamente reencarnados estão aqui trabalhando, outros talvez ainda na ocupação espiritual estão igualmente trabalhando no plano dos espíritos pela organização espiritual, cuja presença sentimos nesse momento e sabemos que estão muito felizes e emocionados por mais esta oportunidade. Como-nos então lembrar, concebida pelas mãos do professor Hipólito Leão Denizalho de Clail, que aos 50 anos, porque nascera em 4 de outubro de 1804, portanto, em meados de 1854, tomou conhecimento das chamadas mesas girantes, que em Paris envolvia as redes sociais, enfim, os movimentos sociais, na curiosidade de ver mesas e objetos se movimentando num diálogo mantido através de bancadas, enfim, para responder perguntas diversas. Mas ele, convidado que fora por seu amigo Fortier, viu aqueles fatos não com um olhar comum de uma coisa engraçada, curiosa, enfim, mas como algo mais. Ele, que era estudioso de hipnotismo, desde os estudos anteriores, de quase um século anterior, feitos através do Mesmer, Franz Anton Mesmer, que fez publicar em 1870, em Paris, o primeiro tratado de hipnotismo animal. Portanto, ele sabia que mesa, cadeira ou qualquer objeto não tinha condições, não tinha estrutura emocional qualquer para manifestar-se. Portanto, logo imaginou que havia uma força extraordinária, uma força especial que movimentasse os objetos sem que ninguém visivelmente os tocasse. E então
curiosidade que ele tomou, passou ele a pesquisar e logo lhe chegaram informações diversas. Alguns dizem os famosos 50 cadernos de estudos pré-realizados por terceiras pessoas a respeito desses fatos ou de fatos semelhantes, de onde ele passou a examinar e experimentar. Reuniu-se com pessoas que tinham disposição para ajudar e, da sua pesquisa entre os anos de 1854 e 1857, ele elaborou naqueles 3 anos consecutivos, 55, 56, 57, 1857 a 18 de abril de 1857, fez publicar a primeira obra do Livro dos Espíritos. Esta obra inicialmente tinha 512 questões. Já na segunda edição, com as 1018 ou 19 questões que se multiplicaram posteriormente, desdobrando-se, né, das questões primárias, para responder às mais antigas indagações que a humanidade sempre se fez. De onde vim? Para onde vou? O que represento eu diante desta grandiosidade universal? As ciências estavam em evolução, e não obstante isso, havia algo mais a ser descoberto. E o professor Hipólito, que assinou a obra primeira com o nome de Allan Kardec, nome que lhe foi comunicado, todos sabem a história, por espírito familiar, de que fora uma encarnação anterior, um sacerdote druida da antiga Gália, em que ele se chamara Allan Kardec. Para evitar confusões, ele, que era um homem conhecido, um emérito professor, linguista, matemático, enfim, já aos seus 50 e poucos anos, não queria ser confundido, e então assinou a obra com o pseudônimo de Allan Kardec, nunca se escondendo, porém, de dizer que era ele, o professor Hipólito, e onde ele já invadiu o próprio Allan Kardec. Mas, depois disso, bom, escreveu ele as 5 obras básicas, as quais referiremos em seguida. Mas Kardec previu no livro, o Livro dos Médiuns, que eu tenho um exemplar aqui, que certamente proliferar-se-ia inúmeros grupos de estudo, como ele dizia, e é bom que sejam espalhados pelo mundo grupos de estudo, onde um pudesse amparar o outro, para buscarem, com o apoio de uns com os outros, conhecerem melhor, estudando a doutrina dos Espíritos. Mas hoje proliferam-se as casas espíritas. Nós vemos com muita alegria que de uma sai um grupo, de outra sai outro grupo, e formam novos pontos de luz. E não obstante isso, o estudo da doutrina espírita muitas vezes não permanece nestes meios. Eis aí, digo eu, que nós devemos nos atentar. Muitos estudam, muitas casas estudam o Espiritismo de forma superficial, sem substância. Preocupam-se muito mais no exercício mediúnico, porque na ideia de alguns, a mediunidade é que faz com que se desenvolvam coisas, se saibam fatos, enfim. Quando, na verdade, o estudo para que se tenha efetivamente o entendimento do que seja o Espiritismo ou doutrina espírita, é fundamental que se a estude. Estudando já é difícil muitas vezes compreendê-la de todo, porque todos somos espíritos imortais, vindos de outras tantas experiências, que certamente muitas delas não da doutrina espírita,
desconhecendo-a e às vezes abominando-a em dado momento das nossas encarnações. E então víamos agora, mergulhamos no mundo e chegamos a um momento de uns curiosidade, outros necessidade, outros ainda por sofrerem, entre parênteses, o mal da mediunidade. Sim, porque para uns é um mal, mas que fizer, eu perguntava uma senhora para mim, para ter essas coisas. E eu perguntei a ela, mas eu sabia do que ela estava tratando, mas eu tinha que provocá-la um pouquinho. Mas que coisas a senhora sofre? Eu cheguei aqui e já disseram que essas coisas que me dá e que eu caio no chão, ou que eu tenho me apago e digo coisas que eu não sei, enfim, dizem que é a mediunidade. Bom, primeiro, a senhora foi ao médico. Sim, eu me trato há anos como psicólogo, psiquiatra, com tal, tomo medicamentos, etc. e tal. Depois, obviamente, conversamos melhor com ela e dissemos que isso não é um mal, nem mesmo uma doença, que isso, na verdade, é o despertar para ela da nova vida que há de vir com a atividade mediúnica da casa espírita. Eis que, passado o tempo, estudando conosco, ela acabou um dia me indagando: o senhor sabe que, como que por mágica, essas coisas já me aconteciam, que me aconteciam muito, já não me acontecem mais? Agora, eu estou com vontade de ingressar num grupo mediúnico propriamente dito. E eu a encaminhei. E ela tornou-se uma das médiuns mais capazes, no sentido de, com bastante autonomia, com bastante seriedade, porque uma pessoa extremamente séria e dedicada, para o atendimento dos espíritos. Existem, claro, vou fazer um parêntese, aqueles médiuns que se acham importantes, que acreditam que por eles há de vir somente mensagens superiores. E há aqueles dotados de humildade que aceitam o que vier. E ela tornou-se uma médium extremamente humilde e aceitava atender aqueles irmãozinhos mais necessitados que estão na vida verdadeira sem conhecerem mesmo a sua condição espiritual. E então, com amor, ela passou a se dedicar a esse mistério. E até hoje, vem, não perde uma sessão mediúnica, não perde uma palestra e assiste a tudo que pode na casa espírita, sempre estudando. Existem dois tipos de estudantes do espiritismo: aquele que compra obras e expõe na sua biblioteca, diz: eis ali as obras básicas e outras complementares. E existem aqueles que às vezes nem têm muitas condições de adquirirem as obras, mas as que conseguem são lá surradinhas, cheias de orelhinhas e bem estudadas. Tem diferença? Não tem? Pois bem, eu sempre brinco que há pessoas que gostam de carregar o Evangelho segundo o Espiritismo sob a axila, na expectativa de que o conhecimento passe a partir dali para o cérebro, mas não passa. A axila não absorve conhecimento algum, tem outras funções. Pois bem, esse crescimento exponencial das casas espíritas tem sido, positivo, tem sido positivo. E não obstante isso, é preciso que se estimule o estudo permanente. Eu posso lhes confessar uma coisa: não sou exemplo para ninguém, por favor,
ninguém que nos sirva de exemplo. O nosso exemplo, se quisermos ter alguém, por exemplo, é o Cristo. Sim, é lógico. Terceira obra da purificação, que é no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas vamos lá. As situações tão lamentáveis na criação de determinados centros ou casas espíritas que parecem cegos conduzindo cegos. Um dos exemplos da obra espírita do Evangelho, o risco é grande de ambos caírem no fosso, não é? Porque é preciso conhecer. Eu conheço muitos casos em que, vou lhes contar alguns deles, mas conheço muitos, porque andei viajando por esse estado inteiro e até fora dele algumas vezes, contatando com pessoas diversas em diversas sociedades espíritas. Então eu encontrei, esses termos não são meus, mas eu os adotei. Encontrei espiritólicos, espirigénicos e espíritas. Mas os espíritas também se subdividem em divaldianos e estudiosos da doutrina efetiva. Quando eu digo isso, algumas pessoas estranham. Mas o que são espiritólicos? Espiritólicos são os espíritas que adotam princípios da Igreja Romana. Não acredita? O dirigente está agora, recentemente, quero dizer, há 2 semanas mais ou menos, toca um barulhinho no meu celular, eu abro e a minha filha me manda uma foto de um santinho, esses santinhos da igreja, assim, com coração, uma tocha, não sei o que, uma espada, e um provérbio ali e tal. Nada grave. E não obstante, eu perguntei a ela, mas o que é isso? Diz ela, adivinha. Eu não posso adivinhar. Passou numa igreja? Ela disse, não. Eu vim aqui assistir uma palestra na casa tal, aqui em Porto Alegre. E me entregaram, esse seria o dirigente da me entregou esse santinho. Estava entregando para todo mundo na porta. É pecado isso? Faz mal isso? Não. E não obstante, não é isto que nós desenvolvemos do conhecimento da doutrina espírita. É? As paredes eu procuro olhar rápido, porque de repente aí o certificado de finança. Mas às vezes a gente vê assim um Jesus bonitinho, bem desenhado e tal, não é? Que dizem, aliás, que ele nem era assim, né? Mas enfim. Mas vê assim um Jesus cabeludo, assim, bonitinho e tal. Às vezes se vê isso. Mas alguém viu uma velhinha acesa para ele ali? Alguém viu ajoelharem-se para rezar por ele? Pois temos aqui na Grande Porto Alegre, e eu não estou falando mal de ninguém objetivamente, tanto que eu não vou dizer de quem, de onde, mas aqui, dirigente que tem um busto de Kardec sobre a mesa principal, onde as pessoas comparecem e lá tocam nele, rezam e se benzem, como fazem os nossos irmãos da Igreja Católica. Eu vi aqui, não fiquei horrorizado, somos seres humanos, mas fiquei triste, porque aí é não compreender o que é o Espiritismo. Kardec é o quê? Foi um grande orientador, iniciante, um codificador, como se diz normalmente, um organizador da novela doutrina espírita. Não mais? É o Papa do Espiritismo? Não temos isso. Bem, espiritólicos. E os espirigénicos? Já estão imaginando quem são, não é? Aqueles que vindo das igrejas de confissão evangélica, essas atividades todas que são respeitáveis, todas elas, mas têm seus ritos e seus dogmas,
sobre os quais não se pode discutir. Quase a Igreja Católica também, né? Dogmas sobre os quais não se pode discutir. Sobre dogma, aliás, eu atendia diversas atividades da Casa Espírita desde muito jovem. E me entregaram, eu não tinha mais do que 20 anos, me entregaram uma turma de quase 30 jovens, 30 e poucos jovens, que tinha aula domingo às 9 horas da manhã. Imagine-se um jovem de 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, depois de uma noite de sábado, às 9 da manhã. Mas eles estavam lá às 9 da manhã. E eu, falando sobre diversos aspectos da doutrina espírita, disse: o Espiritismo não tem dogmas sobre os quais não se discute. Não tem dogmas? Perguntou um deles. Eu li dogma numa obra espírita. Então tá. Semana que vem tu traz para nós vermos. Eu, ainda muito jovem, fiquei tanto preocupado. Não vamos tratar do assunto hoje, tratamos na semana que vem, quando tu consegue me mostrar, nos mostrar onde é que está. E obviamente eu ganhei uma semana para pesquisar. Eu era muito jovem, era burrinho, eu mais ou menos sabia me safar, né? E naquela semana eu fui pesquisar e encontrei Herculano Pires. Herculano Pires, para quem não sabe, jornalista de origem espírita, São Paulo, e estudante de parapsicologia. Escreveu inúmeros livros, e um deles, ele dizia: dogma, na sua origem, aí eu fui pesquisar melhor e encontrei isso mesmo. Dogma, na sua origem, é princípios de qualquer filosofia ou religião. Prestem atenção. Princípios de qualquer filosofia ou religião. É dogma. Mas as religiões conhecidas optaram por acrescentar uma palavrinha: dogmas indiscutíveis de qualquer filosofia ou religião. Certo? Porque aí então o dogma passou a ser uma coisa da qual não se discute. É. E alguém pergunta: mas por que é? Por que é? Simples, eu quero saber por que é. Ah, não interessa. A mim sempre interessou. Mas enfim. Aí na semana seguinte chegamos e ele estava lá, me esperando na porta com o dedinho marcando na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Eis, pois, mais ou menos assim a frase: o dogma novo da reencarnação. Então, a reencarnação é um dogma. Aí eu já estava preparado, obviamente, para bem esclarecê-los, e todo mundo entendeu. Pelo menos aqueles meus 30 e poucos jovens, que dogma não é originalmente uma coisa indiscutível, mas uma coisa que é princípio fundamental, mas nunca indiscutível. Portanto, no Espiritismo podemos examinar todas as questões. O que mais das vezes ocorrerá é que nós estaremos cada vez mais nos convencendo da realidade fática. Pois bem, e os perigélicos, então, são aqueles que trazem os princípios igrejeiros da Igreja evangélica, de qualquer confissão dessas, traz por meio espírita. E aí passam a adotar determinados princípios que não são parte da doutrina espírita. Eu fiz palestra em determinada sociedade espírita, e ao final da palestra, então, me entregaram um panfletinho onde continha uma, para mim era uma mensagem, enfim, mas era uma música que eles usavam ao fim, pelo menos ao fim da palestra. Aí todos davam-se as mãos e cantavam aquilo que chamavam de hino, o hino da nossa casa. E aí ficava assim, cantando. Eu vi isso nas igrejas evangélicas, né? Às vezes na católica também. Mas nós não precisamos
Pode até ter, mas vamos adiante. O espírito é divaldiano, e eu vou dizer por que divaldiano. Porque há pessoas que só vão ao encontro de movimentos espíritas e tal quando o Divaldo aparece. Então o Divaldo vem, todo mundo virou espírita, vamos lá assistir, acreditamos em tudo, etc. Divaldo foi embora, acabou. Este, por exemplo, não vai ser mais espírita o dia que Divaldo partir, está no finzinho, não é? Mais do que Divaldo, Francisco Cândido Xavier trouxe um trabalho belíssimo. Divaldo trouxe também. Chico Xavier, na sua simplicidade e humildade, jamais aceitou enaltecer-se. Eu fui lá 2 vezes, em Uberaba, e lá estando, da primeira vez, emocionadíssimo, porque olhar o Chico de perto era uma coisa diferente para mim. Meu Deus, o Chico já não vive neste mundo, ele está no mundo dos espíritos. Ele dizia, não se engana, eu sou humano como vocês, qualquer um. Ele dizia isso. E ao final das mensagens, do tal, das palestras, da palestra das mensagens, o Chico ficava, eu estava com ele, ali numa cadeirinha, sentadinho, e recebia os abraços e tal, de quem quisesse. Então fazia uma fila na direção dele. Quando chegou a minha vez, eu não sabia o que fazer, peguei a mão dele e beijei a mão dele. Ele imediatamente segurou a minha e beijou a minha mão, para não ficar como superior. Percebem a humildade? E aí perguntou, de onde você veio? Eu mal pude falar, emocionado que estava. Tipo, eu venho lá do Rio Grande do Sul e tal. Mas vocês têm um trabalho tão bonito lá, por que vocês vêm aqui? Veja, a humildade dele. Por que vocês vêm aqui? Vocês têm um trabalho tão lindo lá. Pois bem, na segunda vez eu já não fui na fila, na segunda vez eu já fui a um amigo, e ele já disse, não entra na boca dele. Certamente ele não fica feliz com aquele paparico todo. Bem, diferentemente do Divaldo, que é um espírito importantíssimo, um espírito evoluidíssimo, etc. e tal, faz um trabalho belíssimo, como mediunidade, mas pessoalmente andou resvalando aí, largamente nos últimos tempos. Eu digo nos últimos 15 anos, pelo menos. Lendo o livro Crianças Índigo e Cristal. O que foi aquilo? Quando foi aquilo? Aquilo foi uma péssima ligação dele com aquele casal de escritores norte-americanos que estavam criando uma ideia e ele entrou nessa. Mal orientado. Aí alguém dirá, mas com todos os espíritos que o assessoram, etc. Mas se a gente não ouvir, se a gente não ouvi-los, o que há? Só nós. Vejam como é séria a espiritualidade. A espiritualidade orienta, mas não nos guia. Orienta. Faça ou não faça, de acordo com a sua vontade, com o seu entendimento. Daí nos dá a grande responsabilidade pessoal na casa espírita de estarmos fazendo o que devemos fazer, que é orientar, que é esclarecer, que é estimular os nossos irmãos a estudar a doutrina espírita, para que se saiba por que se está nesse mundo. Mas eu me lembro de alguns fatos. Eu estava no nosso interior fazendo uma... Oi? Fazendo uma palestra, na verdade eu fui trabalhar profissionalmente naquela determinada cidade, lá, quase a fronteira, e acabei por
conhecer uma casa espírita, que eu sempre procuro e tal. E por uma dessas coisas da vida, eu acabei indo morar naquela cidade. Porém, pouco tempo, mas lá levei a minha família, que meus filhos eram pequenos ainda. E eu, participando daquela casa, comecei a ver coisas que me deixaram assim preocupados com a doutrina espírita, com a direção, o caminho que deve seguir a doutrina espírita. Entre outros casos, um dos presidentes que estava saindo quando eu cheguei, numa reunião geral, ao final da reunião ele levantou-se abruptamente, nervoso com a situação, e disse: lembram daquele fato que um dos papas, eu já nem lembro qual deles, foi alvejado por uns tiros e tal? Lembram, né? Pois é, foi naquela ocasião. Ele levantou-se abruptamente e disse: escuta, meus irmãos, os dirigentes novos não estão percebendo o que está acontecendo com o Vaticano? Eu fiquei atento, pensando, o que tem a ver conosco, não? O nosso Papa foi alvejado e nós estamos com o coração partido, porque, meu Deus, eu comecei a pensar, ele dirigiu a casa até este ano. O nosso Papa. Primeiro, não há problema nenhum, se ele quisesse, como ele pediu, fazemos uma prece para o Papa. Podemos fazer pelo cidadão, hoje, o nome dele esqueci, mas é chamado Francisco. A Francisco é o apelido. Nosso irmão argentino, por sinal. Pois bem, afora a rivalidade futebolística, não há problema. Que por sinal é um sujeito bem humano, e eu observo, é um sujeito bem humano, bem diferente dos outros que passaram por ali. Oraram por ele, tudo bem, não há problema nenhum, mas ele não é o nosso Papa, porque ele é o líder de uma igreja. Primeiro. Segundo, eu tinha lido na Zero Hora daqueles dias que, por sinal, na minha cidade, em Alvorada, um chefe de família, na sexta-feira, lá pelas 7 horas da noite, descera do ônibus e fora morto por assaltantes que queriam roubá-lo, e roubaram todo o dinheirinho que ele recebeu na semana. Era um chefe de família que deixou 5 filhinhos pequenos. Aí eu não deixei para lá, né? Eu levantei depois que eu tinha feito as orações e tal, e disse: gente, por favor, eu gostaria de pedir uma oração também, e estava o nome dele na época, eu lembrava, hoje eu não sei. Eu gostaria que orássemos também pela pessoa de fulano de tal, que perdeu a vida dessa forma, assim, cruelmente, deixou 5 filhinhos. O Papa, graças a Deus, não tem filhos, né? Então, menos mal, né? E nem deixou, porque na verdade ele recuperou assim. Mas enfim, entre uma coisa e outra, nós temos que entender onde é que nos posicionamos, não é verdade? Onde é que nos posicionamos? Kardec é o Papa definitivo? Não, não existe. Para nós, não existe. Não existe esse tipo de organização, muito menos rica, para que, sei lá. Mas enfim, esse é um dos fatos. Presidente de casa espírita. Nesta mesma casa, certa feita, me pediram, depois de que uma palestra teve a vida proferida, me pediram que eu ajudasse na sala de passes. Os passes lá eram feitos de uma forma diferente do que eu conhecia. Passe, aliás, que não é tratado nas obras espíritas, certo? Magnetismo, animal, é estudado, etc., mas não é um objeto da obra kardeciana. Mas incluíram tal passe, então, tudo bem, vamos dar passe, porque ajuda. Porque há pessoas que vêm à casa espírita apenas para tomar o passe, sem saber da responsabilidade pessoal consigo mesma de estudar, para entender quem é, onde ela está posicionada neste mundo. Mas voltemos à história. Havia
havia uma cadeira centralizada naquele cômodo e ficavam quantos passistas tivesse à volta. Então, um dava o passe e passava, vinha outra pessoa, o outro que dava o passe, então fazíamos um rodízio em torno da pessoa. Eu fiquei com medo que alguém entrasse com um tamborzinho ali e começasse a se bater, mas não aconteceu, graças a Deus. Eu entrei na rodinha e tal, aí fui. Antes de chegar a minha vez, um jovem muito simpático, eu já conhecia alguns meses que estava ali, muito simpático, delicado e tal. Fui dar um passe, ele levantou a mão sobre a cabeça do paciente e demoliu-se no chão. Perna para lá, para um lado, braço para outro, com a cabeça no chão. E o dirigente, principal, que ficava fora da estrutura, ficava só fazendo as preces, etc. Apalou-se, ajoelhou-se na frente do fulano e gritava o nome dele, sacudia e ele nada. E insistiu naquilo até que eu deixou me permitir. Não, por favor, por favor. Então, todos em oração. Primeiro nós vamos resolver o problema aqui do menino, o moço que era o paciente, né? Meu filho, pensa em Deus, nós vamos orar por ti, fica tranquilo. Ele estava apavorado, os olhos esbugalhados assim, né? Fica tranquilo que vai ser atendido. Isso que está acontecendo aqui nós vamos resolver, ele não morreu, está tudo tranquilo, fica tranquilo. Aí eu senti que ele se aliviou. Deus deu o passe e ele foi embora. Agora nós vamos atender o fulano. Eu não me abaixei, cheguei próximo e disse: fulano, foi levantando e tal, eu te pergunto, o que aconteceu contigo? Disse: olha, eu vou confessar. Eu vi um monstro sair desse rapaz que estava sentado ali, e o monstro veio na minha direção e fez assim, quando eu levantei a mão. E eu tomei um susto tão grande que saí correndo. Esqueci o corpo, claro. Quando eu vi, eu estava lá no meio da praça central, em espírito, né? Apavorado, olhando para o lado, ver se o monstro não tinha vindo correndo atrás dele. Ele não tinha preparo algum. Perguntei a ele em seguida: foi isso? Me diz uma coisa, há quanto tempo tu participa aqui do passe? Não, comecei hoje. Tivesse alguma instrução a respeito? Estás na mesa mediúnica? Ainda não. Então tá. Fica calmo, senta aqui. E ele ainda muito zonzo, sentou, demos-lhe um passe, pedi para ele sair e esperar lá fora. Seguimos o trabalho e depois chamamos-o para conversar, mas em presença do dirigente, que era o presidente da casa, novo. Todos os médicos saíram. Eu disse: meu amigo, como é que o senhor está orientando esse trabalho? Não, mas ele é tão bonzinho, uma pessoa maravilhosa. E aí? Basta? Ou tem que ter um conhecimento prévio, mínimo de um conhecimento prévio, para entender a problemática do envolvimento espiritual. Vai no espírito fazer cara feia e eu vou sair correndo? Posso eu, no mínimo, fazer uma cara feia para ele também? Qual é o problema? Entendeu? Bom, esclareci. E o dirigente é uma pessoa humilde, ficou muito agradecido. Enfim. E o rapaz integrou-se posteriormente. Mas tem dirigentes, e isso em diversas casas eu já vi, que tem preferências na mesa mediúnica por determinados médiuns. Já viram isso? Não viram, só eu vi. Determinados médiuns porque acham que aquele médium, ele realmente é mais fiel, é mais justo, mas não sei o quê. Bem, aqui, no livro dos médiuns, Kardec explica bem a interferência moral do médium na comunicação. Existe uma série de coisas. É claro, uma pessoa de bom coração dará muito mais, mas não há de ser
ter preferência em nada, é igual aos outros. Mas eu conheci o caso, era tão interessante negativamente, que determinada médium era, os outros passavam rapidinho, chegaram, vamos lá, meu irmãozinho, vamos falar, e aí sempre vinha o mesmo espírito com a mesma conversa elogiando o dirigente. Aí eu comecei a entender do que ele gostava. Ele era elogiado, amaciavam-lhe, acariciavam-lhe o ego e ele ficava feliz, então ele gostava. Aquela comunicação ia longe, repetindo coisas sem grande expressão, e aí, meus amigos, ficava assim. Na mesma oportunidade, conheci um médium que também, viciado na manifestação única, só dava um urro. Eu vou dizer de novo, ele só dava um urro. Meu irmãozinho, então ele, eu descobri que ali perto havia um matadouro. Possivelmente fosse o espírito de um boi que parecia. Claro que eu estou brincando, mas era muito engraçado, porque dava só um urro, toda a vida a mesma coisa, não evoluía nada. Falta de quê? De estudo, falta de atenção do dirigente em orientar melhor. Mas para que um dirigente oriente, ele precisa o quê? Conhecer. Se ele não estuda, ele vai fazer o quê? Ele vai dar o quê? Nada. Então, meus amigos, essa é uma das coisas graves que nós vemos todos os dias. Havia uma casa em que eu participava, inclusive era um dos médiuns, na sessão de desobsessão. Você sabe o que é a sessão de desobsessão? Obsessão, você sabe o que é? Obsessão, vamos assim, rápidas palavras, superficialmente, a interferência de um espírito na nossa vida, na nossa mente, nas nossas ações, no nosso pensamento, enfim. Tá? O obsessor nunca pode ser bom, de um bom não obsedia. Então, o obsessor, mas ele não precisa ser mal, porque ele é nosso mal, mas é um ignorante, ele não entende, e aí se apega a nós e nós deixamos que assim aconteça, e ocorre a obsessão. Então, existe uma atividade chamada desobsessão, que poderia ser qualquer outra atividade e qualquer outro nome, mas chama desobsessão. E lá naquela casa fazia-se a desobsessão, é uma sessão mediúnica onde se recebe os espíritos que eventualmente estejam perturbando determinadas pessoas que são assistidas naquele dia e naquela hora. Mas o presidente não aceitava nenhuma ideia diferente. Tinha que ser com a presença do paciente, porque pensava ele que assim o paciente iria se convencer da realidade. Então eu vou lhes contar o fato. Tem vários desse aspecto, para contar com. Não temos tanto tempo assim. Certa feita, uma moça era assistida, jovem ainda. Como muito jovem, o dirigente então pediu que a mãe dela estivesse junto. E lá estava a mãe e a filha na mesa mediúnica, junto com os médicos. Havia 4 médicos junto comigo, médicos de comunicação. E na frente da jovem ficou uma senhora que era muito forte, assim, forte, bater firme. E quando ela comunicava, ela ficava ainda pior, desculpe, muito pior, ficava muito ruim, digamos assim, o aspecto dela. E aí, de repente, depois do esclarecimento, leitura evangélica, etc, o Espírito explode por ela e diz: eu vou te pegar, eu vou te matar, eu vou te destruir. O que aconteceu? Essa moça levantou correndo, abriu a porta e saiu fora do Espírito. E o dirigente gritou para mim: fulano, mais novo,
Depois eu explico, explica agora então. Eu vou lhe explicar. Imagine a porta da casa espírita fechada. Abre-se e sai uma moça correndo. E eu correndo atrás. Se tiver polícia bloqueada, me prendem na hora. Imagina que cena. Aí eu disse, eu havia pensado nisso. Mas, imagina, e aí, eu chegando nela, vou fazer o quê? Trazer-la de arrasto? Mesmo assim, ele não se convenceu. Até desencarnar, ele fez assim. Por mais que se lhe orientasse. Mas, enfim, seria sem a presença do paciente, para evitar esse tipo de coisa. Bem, tem outra história, mas lá é essa. De repente, te convido para fazer palestra. Eu digo, a pergunta sempre é essa: quanto tempo eu tenho? 40 minutos. Bom, 40 minutos eu preparo uma palestrinha para 40 minutos. E a dirigente abre o trabalho, faz o trabalho que você fez aqui, mas usa 20 minutos dos 40. Mas eu não estou sabendo, eu estou pensando que ela, depois dos 20 minutos que ela falou, vai contar dos meus 40, né? Eu preparei. Eu estou falando, estou no meio da minha locução, todo faceiro. Faceiro não é uma palavra que se usa hoje, né? Mas enfim. Estou fazendo o meu trabalho, enfim, e tal, e ela levanta e diz, bem, chegamos à nossa hora, precisamos encerrar, que os espíritos têm compromisso. Fiquei envergonhado, porque era só 20 minutos de palestra, e ela tinha que ter me avisado, então olha, é só 20 minutos, porque ela me deu 40, ela tomou 20, vejam que situação, dirigente espírita. Bom, eu conheço também presidente de casa espírita que se acha dono da vontade dos estudiosos da doutrina espírita que lá estão. É uma casa grande, tem mais de 100 pessoas dos diversos grupos estudando. E ele toma ciência da vida pessoal de cada um. Vida pessoal de cada um. Para poder chamar a pessoa e dizer, escuta, o que está fazendo da tua vida? Eu pergunto, que tem ele a ver com a vida dos outros. Não é? Um dia, um irmãozinho nosso, tadinho, até já desencarnou, estacionou o carrinho dele na porta da casa espírita, para um dia de estudo geral, e subiu. O dirigente veio depois e olhou o carro dele e viu ali no espelho, no retrovisor, um pequeno crucifixo. O dirigente entrou e chamou: eu dono do carro, senhor, o que está fazendo aqui? Ué, não sabe? Eu estudo aqui já há mais de ano. Pois é, tu tem que ir para a igreja católica. Mas por que isso? Por que essa versão? Não, tem um crucifixo lá no teu carro. Diz o cara humildemente: não, eu não sabia que não podia usar, então eu vou tirar, porque eu era católico, antes não usava bem essas coisas. Mas então, logo que sair daqui eu vou tirar. Não, tira agora! E o coitadinho foi lá, humildemente, tirou e mostrou para os olhos. Bota de fora! Está certo isso? Dirigente da casa espírita, que jacta-se em ser um grande dirigente, jacta-se porque é verdade. Bem, você está não está mais nada agora. Mas é preciso, fundamentalmente, eu tenho tanta história, ter conhecimento da doutrina espírita. E como isso pode se dar? Estudando-a. E como se pode estudar a doutrina espírita? Bem, nós podemos e devemos ajudar, não é? É uma boa questão. Como se estudar a doutrina espírita? Começar apresentando ao leigo, aquele que esteja chegando à casa espírita, e às vezes algum que já está, mas também ainda
percebeu bem o que é a doutrina espírita. O que é o espiritismo? Espiritismo e doutrina espírita não. Vocês sabem também que a palavra espírita, espiritismo e espírita ou espiritista são neologismos criados por Kardec. Você sabe disso? Não havia essas palavras. Havia espiritual e espiritualismo. Isso sempre de todo o sempre. Mas espírita ou espiritista e espiritismo são palavras que foram criadas ali na codificação kardeciana por Allan Kardec. Sabiam? Pois então, vocês sabiam, né? Então, oportunizando aquelas pessoas a conhecer as chamadas obras básicas, que são as obras fundamentais também do Espiritismo. O Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, data que se consagrou como a data magna do Espiritismo. Alguns dizem fundação do Espiritismo, eu digo codificação, porque na verdade Kardec não é o fundador, ele materializou o trabalho dos Espíritos, trouxeram. O Livro dos Médiuns, que estuda os aspectos da mediunidade, a espiritualidade e tantas questões importantíssimas para a casa espírita mesmo. Como orientar os espíritos, como esclarecê-los, enfim. Até isso que tem aqui. Poucos a estudam, lamentavelmente. Mas vamos lá. Isso foi publicado em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, as máximas do Cristo, sob a orientação dos Espíritos, dando-nos uma ideia clara de que o Espiritismo é cristão, porque entende os aspectos de Jesus sob uma ótica mais transcendente, inclusive que Jesus não é Deus. Eu assisti uma palestra dia desses, a irmãzinha, coitadinha, cheia de boa vontade, falando até bonitinho e tal, lá que pouco ela disse: pois Jesus, que é o nosso Deus e Criador, eu quase pulei de cadeira lá atrás, mas não podia fazer nada. Tadinho. Obviamente que terminando a palestra, o sorriso dela foi correndo, né? Que de onde é que tirou isso? Não sei, me veio. Só veio inspiração errada, né? Pois é, eu acho que eu me enganei muito bom. Hoje a gente viu em 1864. O livro O Céu e o Inferno, 1865. Aliás, eu disse o livro O Céu e o Inferno, porque eu ouço muitos palestrantes dizerem: no céu e inferno encontra-se o seguinte, e aí diz o que Kardec escreveu. Um amigo meu, que eu estava levando as primeiras vezes da Casa Espírita para assistir uma palestra, saindo lá fora, ele disse: escuta, me diz uma coisa, como é que Allan Kardec sabe que no céu e no inferno dizem essas coisas? Não estou te entendendo, eu mesmo não entendi. Não, ele disse no céu e no inferno. Não, ele quis se referir no livro O Céu e o Inferno, que tem por título O Céu e o Inferno, que foi publicado em 1865. Kardec observou tais coisas. Então, quando se referir, tem que se dizer no livro O Céu e o Inferno, para evitar constrangimentos, não é verdade? Qualquer um de nós pode se confundir, né? Não é no céu e no inferno, assim como na Gênesis, né? No livro A Gênesis, publicado em 1868, um ano antes da desencarnação de Kardec, aos 65 anos, a 31 de março de 1869. No livro A Gênesis, então, relata o aspecto do início de tudo, etc. As teorias iniciais da Terra. Mas é no livro A Gênesis. Se eu disser na Gênesis, eu estou falando do quê? Lá na Gênesis, início de tudo, não é no livro. Então é importante lembrar que existem obras literárias que podem ser utilizadas também, as ditas obras complementares. Existem os tradicionais do tempo de Kardec, né? Mondeni, Camille Flammarion, e tem outros que eu não lembro agora, mas que são obras também fundamentais
fundamentais, interessantes. Mas existe, por exemplo, a história de Allan Kardec, vida e obra de Allan Kardec, do André Moreira, que alguém diga que é um dos melhores biógrafos de Allan Kardec, o André Moreira. Mas existe também a história do Espiritismo, escrita por Arthur Conan Doyle, é aquele mesmo que escreveu o detetive famoso, Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle escreveu a história do Espiritismo. Então, são obras que podem ser estimuladas à leitura. O Espiritismo objetiva, pois, eu já concluo, tá? Por favor, eu já concluo, pode ser um minutinho mais. Objetiva a transformação moral da humanidade. Ele objetiva a transformação moral da humanidade, a nossa transformação moral. E eu diria mais, moral e espiritual. E seguindo sempre os preceitos cristãos que adotam o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, evidentemente. A casa espírita, pois, há de ser um local de encontros onde visamos a preparação do indivíduo para a vida. Mas não estamos preparados para a vida? Não. Se não entendermos alguns aspectos do que é efetivamente a vida, não. Por que as pessoas acabam, às vezes, suicidando-se? Afora aqueles aspectos do desequilíbrio absoluto, mental, tal, enfim, afora isso, há pessoas que acabam suicidando-se, lamentavelmente. Por quê? A falta de visão do futuro, a falta de entendimento que esta vida, por mais dolorosa que seja, é a nossa experiência, e por mais difícil que estejamos passando, por mais dificuldade que estejamos passando, ela vai ter fim. As dificuldades não são perenes, a vida é. Dizem aqueles que se suicidam, no segundo após a desencarnação já estão arrependidos, que percebem que não destruíram a vida, destruíram o corpo, o vaso que permitia que ele pudesse evoluir, e ele cortou. Aí depois as consequências, que nós vamos entrar. O importante é passar a clara ideia de que a vida é muito mais do que vemos. A profundidade da vida vai muito além do portal da chamada morte física, muito além. Somos espíritos imortais. Recebemos a oportunidade de aprendizado e desenvolvimento moral e espiritual, como já falamos, o que podemos fazer para bem e o que podemos fazer para bem aproveitarmos a nossa existência terrena. Demonstrar isso às pessoas, mas para fazê-lo é preciso que nós saibamos. Se nós não sabemos, falando com um padre não é compadre, é um padre, que tornara-se, por circunstâncias da minha atividade na época, tornara-se meu amigo. Não aquele amigo de jantar juntos, se visitar, mas de eventualmente, sempre que tiver a oportunidade de conversar, sentar. Ele me conhecendo espírita, e eu sabendo que ele era um padre. Nunca falara sobre religião. Ele não compunha, muito menos eu. Falávamos de outras coisas, filosofia, de ciências, da vida, enfim. E ele dizia que gostava de conversar comigo pela minha visão. Mas então, por que não estuda a doutrina espírita? Mas eu não posso. Por que não? Não, meus postulados. Pega a obra espírita e vai estudar o que tu não entender, me fala, vamos estudar juntos, vamos aprender juntos. Ele nunca quis. Mas garanto que um dia ele ainda vai pensar nisso. Não sei onde ele anda, porque eles trocam às vezes de lugar, né? Kardec diz ali que não é só com a casa espírita que se pode ajudar a valorizar a vida, a estimular a compreensão do que somos nós, de onde viemos, para onde vamos, em qualquer lugar, em qualquer momento. Portanto, a casa espírita não é uma igreja onde vamos lá comungar, rezar,
repetir aquelas mesmas palavras, e dali eles embora seguir a nossa vidinha. Não. A convicção espírita nos dá a obrigação pessoal, não nos obriga a nada, nós nos obrigamos por conhecê-la, de que nossa vida deve ter um certo ritmo, para que sejamos sim dignos dela, para que cumpramos os nossos deveres. Então, a doutrina espírita não veio combater religiões, nem filosofia alguma. Se quiser falar de algum combate, o bom combate é contra o materialismo. Isso sim, Kardec falou muitas vezes. Contra o materialismo. Porque tudo aquilo que nos eleva a Deus é bom. Por si só é bom. A pessoa se sente bem lá na sua igreja, perguntava de alguém: mas o senhor acha que eu devo continuar a ser da igreja tal? Acho. Mas o senhor não quer que eu venha para a casa espírita? Não. Eu pensei que o senhor gostasse que eu viesse. Mas se você quiser vir, é a sua vontade, eu ficarei feliz. Você vai estudar comigo. Mas eu não posso querer que você venha. Você que tem que querer. Pensando, uma semana depois me procurou. E se eu viesse para a casa espírita, o que o senhor iria dizer? Muito bem, vamos estudar juntos, vou ficar feliz. Mas o que eu tinha, não posso fazer. Devo? Por quê? Porque é uma opção dele. Se ele ir o outro que esteja bem onde está, não precisa de mais nada, está feliz onde está, pois lá cumpra os deveres dogmáticos da sua lei religiosa e seja feliz. Não tem problema nisso. É muito importante aprofundar-se no efetivo conhecimento da doutrina espírita para evitar as chamadas mistificações por interesses pessoais ou de grupos que inventam comunicações espirituais enganosas, um charlatanismo. Hoje, presentemente, você abre a internet, abre o Facebook, abre não sei o que, tem essas coisas todas, eu nem sei quais. Aparece lá na manchete. Chico avisa que o fim está próximo, não sei o que. Chico predisse que não sei o que, não sei o que. Divaldo está dizendo que o Brasil vai sofrer uma transformação, não sei o que, não sei o que. Onde é que saiu isso? Outra mensagem que eu vi esses dias, o nosso querido, amado, paciente, bondoso, o médico dos pobres, Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, a manchete: Adolfo Bezerra de Menezes veio dizer que é preciso mudar, os tempos são chegados e que nós seremos expulsos, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, mas Bezerra de Menezes não fica fazendo predições. Os bons espíritos não ficam fazendo predições, adivinhações, não ficam. Acautelem-se disso. Eu temo que alguns palestrantes espíritas assumam estas coisas. O Divaldo disse, está dito. O Divaldo é tão humano quanto qualquer um de nós. Se ele errar, os espíritos que o orientam vão lamentar, mas não vão impedi-lo de falar o que ele quiser. Percebem? Então, meus amigos, é preciso que nós tenhamos muito cuidado. A casa espírita é o local que nós elegemos para aprender, para estudar, todos, sem exceção. Mesmo dirigente, você viu, tem tanta história. Os grupos de estudos se desenvolvem e tal, e o dirigente fica lá na sua sala, atendendo o telefone pessoal, se aparece alguém que fica conversando e tal. E me elegeu para ficar conversando com ele durante os estudos do desculpa. Fiquei uma vez e me arrependi, disse, não vou não. Falando eventualmente da vida alheia e tal. Nós estamos fora do ambiente espiritual da casa.
dentro da sala do presidente, estamos fora do ambiente espiritual da casa. Não, eu vou comigo aí, vou estudar. E ele não vai. Por quê? Porque ele acha que eu preciso. Eu sou o presidente. O presidente é apenas aqui, materialmente, na nossa organização material, precisamos ter alguém que dirija. Mas é só por isso. Não quero dizer que seja. É bom que seja o melhor. É bom que saiba mais. É bom. Mas se não souber, problema. Agora, não vai ajudar mais. Está errado. Muito errado. Queridos irmãos, o que a doutrina espírita pede de nós: compreensão, amor, respeito ao próximo e assistência mútua. Se estivermos fazendo isso, estaremos cumprindo o nosso dever. Muita paz a todos e muito obrigado pela oportunidade. Bem, me foi pedido que eu elaborasse a prece de encerramento. Falou aí? Pedindo as correntes espirituais desta casa, os espíritos que se encarregam das atividades espirituais desta casa, unamos os nossos pensamentos dirigidos ao Senhor da vida, Deus de amor, construtor deste universo, que nos deu a vida, que nos deu a oportunidade de vivermos e aprendermos, recuperando-nos de nosso passado, quiçá, delituoso, para que tenhamos mais paz em nossos corações, para que consigamos entender a doutrina espírita, que nada mais é o seguimento natural da doutrina cristã, e o seu princípio orientador. Que nós possamos ser fiéis a essa doutrina de amor, para que tenhamos, enfim, um dia, um futuro reconhecidamente melhor, de mais paz em nossos corações, e que possamos transmiti-la também a outros que de nós se acercam. Pedimos que a corrente espiritual desta casa nos ampare a cada um de nós, permitindo que levemos daqui a tranquilidade, a paz, a certeza de que estamos no caminho certo, na busca das soluções dos problemas nossos e do mundo, procurando acertar dia a dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.